de Paula, acadêmica do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. O tema do meu vídeo é apresentação de artigo científico sobre a atividade da celulase xilanase durante a decomposição de 3 espécies de macrófitas aquáticas em uma lagoa marginal tropical. Introdução. Macrófitas desempenham um papel importante na cadeia alimentar de detritos e metabolismo de sistemas aquáticos. Estes detritos representam 50% da matéria orgânica e nutrientes. Bactérias e fungos, com suas respectivas enzimas extracelulares, atuam em conjunto na decomposição e mineralização das macrófitas. Este é um passo importante no nutriente e ciclo do carbono, pois esses organismos precisam produzir essas enzimas extracelulares para quebrar compostos estruturais em moléculas menores para que possam ser assimilados. Os fatores como temperatura, pH, nutrientes e outros fatores abióticos influenciam as taxas de decomposição. Estudar enzimas extracelulares envolvidas na decomposição pode fornecer informações valiosas sobre nutrientes e ciclo do carbono nos ecossistemas. Importantes enzimas são aquelas envolvidas na degradação de materiais lignocelulósicos. Temos como exemplo a enzima celulase, componente principal dos detritos lignocelulósicos. Estas são produzidas por organismos anaeróbicos. Sua hidrólise completa necessita de um sistema enzimático multicomponente, formado por 3 principais enzimas: a endoglucanase, a hexoglucanase e a beta-glucosidase. Em condições aeróbicas, os micro-organismos secretam-se uma combinação dessas enzimas para o meio ambiente, o qual atuam em sinergia sobre o substrato. O segundo grupo principal de sistemas celulolíticos são os sistemas complexados, o qual participa a celulase, que são organizadas em relação umas às outras de modo que sua ação pode ser coletiva. Temos também as hemiceluloses, que são os polissacarídeos mais comuns na natureza e representam cerca de 20 a 35% da biomassa lignocelulósica. Em contraste com a celulose, a hemicelulose são os polímeros facilmente hidrolisáveis. Temos também a xilana, é a mais abundante das hemiceluloses e sua hidrólise requer uma gama de xilanases e enzimas acessórias. As mais importantes enzimas estão relacionadas com partículas de decomposição de carbono orgânico, aquelas envolvidas na degradação de materiais lignocelulósicos. Devido à ligação entre a atividade enzimática e a degradação de diferentes frações de matéria orgânica, os ensaios enzimáticos podem ser utilizados para estimar as taxas de degradações de partículas e de carbono orgânico dissolvido em sistemas de água doce. Há poucos estudos sobre a decomposição enzimática de ecossistemas aquáticos tropicais e conhecimento deficiente de decomposição enzimática em multiespecíficas culturas e comunidades mistas. Por isso, este trabalho tem como objetivo quantificar e modelar a degradação enzimática envolvendo a decomposição de macrófitas, além de descrever a atividade temporal de celulases e xilanases durante a decomposição de 3 macrófitas, a Salvina sp, Eichhorn azurea e Cyperus giganteus, na superfície e água-sedimento inteiras de uma lagoa marginal dentro de uma reserva do Cerrado Natural brasileiro. Materiais e métodos. Este estudo foi realizado na Estação Ecológica de Jataí, que possui 13 lagoas que saem do rio Mogi Guaçu em uma reserva do Cerrado Brasileiro de Luiz Antônio, São Paulo. Dentre as 13 lagoas, foi escolhida a Lagoa Óleo para a realização dos estudos. Esta é localizada a 400 metros do rio Mogi Guaçu e é superficial e pequena, mas a comunidade de macrófitas é bem desenvolvida na região litorânea, compreendendo 13 espécies de formas de vidas flutuantes, emergentes e submersas.
Bom, foram utilizados parâmetros físico-químicos. Os dados de parâmetros físico-químicos foram recolhidos a cada dia de amostragem. Na Lagoa Óleo, os valores de pH, condutividade elétrica, temperatura da água e oxigênio dissolvido foram medidos na lagoa com um verificador de multiparâmetro, e as amostras de águas foram coletadas e levadas ao laboratório para analisar o carbono orgânico dissolvido. Foram feitas incubações de saco de serrapilheira. As plantas foram colhidas na Lagoa Óleo, lavada em água de torneira e secas a 45 graus Celsius. Os 216 sacos de lixo foram preparados com 15 gramas de salvia SP, Echorna azuia e cíprios gigantes, 72 para cada espécie. As bolsas de serrapilheira foram incubadas em 2 profundidades em janeiro de 2008. Todos os dias de amostragem, 6 sacos de lixos, 3 de superfície e 3 de água sedimento interface foram levados para o laboratório para analisar o material particulado remanescente. Para quantificar o teor de matéria orgânica remanescente, os detritos foram secos a 40 a 50 graus Celsius até peso constante, pesado e incinerado em forno de mulha a 550 graus Celsius durante 2 horas. A celulose e a hemicelulose nos detritos foram medidas utilizando métodos gravimétricos de acordo com Crampton e Maynard, e Hahn e Hauer. Foram determinadas as atividades das enzimas. Para cada dia da amostragem, 3 subamostras foram utilizadas para ensaio de enzimas. As amostras foram misturadas com 10 ml de tampão de acetato, sonicada, centrifugada, ambas determinadas por métodos espectrofotométricos. A celulase e a estiranase foram determinadas usando o método descrito por Mendes e Haigler. Os açúcares redutores libertados pela ação das enzimas sobre um substrato específico foram quantificados utilizando o método de Sommer. Foi utilizada também modelagem matemática para cálculo da decomposição da matéria orgânica. A variação temporal do restante da matéria orgânica particulada, a POM, que são as cinzas livres, foi equipada com um modelo de decaimento bifásico utilizando regressão não linear, o logaritmo iterativo de Levenberg-Markardych, de acordo com a equação, onde a variação temporal do restante da matéria orgânica particulada, a POM, é igual a inicial lábil teor de matéria orgânica, a POMLS, vezes o coeficiente de perda global de massa, mais a partícula inicial de teor de matéria orgânica refratada, a POMR, vezes o coeficiente de perda de massa refratada. E a metade do tempo de decomposição de matéria orgânica foi calculada pelo logaritmo de 0,5 dividido pela constante. Foi utilizada também a modelagem matemática para cálculo da produção de enzima cumulativa ao longo do tempo. As variações temporais de celulares cumulativas e atividade de estiranase foram ajustadas a uma curva exponencial utilizando regressão não linear. Só que neste caso foi utilizado a Kp, coeficiente de atividade enzimática, que foi obtida a partir dos acessórios sigmatóides. Nos processos, a evolução temporal da produção de enzima foi descrita pela equação E, enzima produzida de cumulativa, é igual a E máximo, enzima máxima produzida, vezes o Kp, coeficiente de produção enzimática, pelo tempo. E o tempo de duplicação de produção de enzima máxima foi calculada de acordo com o tempo de duplicação igual a log de 0,5 dividido pela constante, que neste caso é o Kp. Foram feitas análises estatísticas. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o teste de variância não paramétrica e os valores foram considerados significativos para P menor ou igual a 0,5 e realizada por passado. Agora vamos falar sobre os resultados. Os parâmetros físico-químicos não apresentaram diferença significativa entre os locais de incubação, apenas entre a superfície e a água-sedimento interno. De acordo com a tabela, os valores de pH variou em torno de 5 durante o experimento. O EC, condutividade elétrica, variou de 0,006 a 0,008 sobre a superfície e de 0,014 a 0,079 na água-sedimento interna. A temperatura da água na Lagoa Óleo variou de 17,4 graus Celsius para 27,8 graus Celsius. Os valores de oxigênio dissolvidos, a OD, na superfície variou de 0,8 a 7,7
e de 0,04 a 2,91 na água sedimento interno. O carbono orgânico dissolvido, o DOC, foi maior no P2, local de incubação de Eschornia azurea, do que na P1, local de incubação de Salvinia sp, e P3, local de incubação de Cyperus giganteus. O nitrogênio total variou de 0,6 a 0,9 e o fósforo total foi de 0,03 na superfície e água sedimento interno. Através dessa figura que segue um padrão bimodal, podemos observar a perda de massa temporal, a decadência dos detritos de Salvinia sp, Eschornia azurea e Cyperus giganteus, tanto na superfície quanto na água sedimento interface. Os detritos de Salvinia sp apresentaram queda de massa que foi significativamente diferente das outras duas espécies. A fase inicial foi representada por um decaimento rápido lábil de matéria orgânica particulada, a PONLS, 11% em Eschornia azurea e 43% em Salvinia sp. Estes detritos, que apresentou maior porcentagem de PONLS, no entanto, as taxas de atenuações, o KT, foram os mais baixos. A porcentagem de PONLS de Eschornia azurea foi o menor entre as três espécies, porém os mais altos valores de taxas de atenuações. Cyperus giganteus foi a única espécie a apresentar diferenças entre a superfície e a água sedimento interface. O período de decaimento da PONLS foi seguido pela degradação de matéria orgânica recalcitrante, a POMR. As porcentagens de POMR em Salvinia sp foi de 58% e 56%, respectivamente, para a superfície e água sedimento interface. Porém, foram os mais baixos valores entre as três espécies. A taxa de decomposição na superfície foi 2 vezes o valor da água sedimento interface. Consequentemente, Salvinia sp teve a POMR 2 vezes mais rápida na superfície, de acordo com a tabela. Eschornia azurea e Cyperus gigante teve uma POMR semelhante e não apresentaram diferença entre a superfície e a água sedimento interno. A porcentagem de POMR foi de 89% na superfície e 85% na água sedimento interno. Em Eschornia azurea, Cyperus giganteus teve 86% na superfície e 75% na água sedimento interno. As taxas de decomposição foram 0,002 para Eschornia azurea e 0,003 para Cyperus giganteus. Atividades de celulase e estilanase foram detectadas desde o início do processo de decomposição. De acordo com a figura, atividades da celulase não mostraram diferença significativa entre as três espécies, mas a atividade de estilanase apresentou diferença significativa entre Salvinia sp, Eschornia azurea e Cyperus giganteus, e foi 5 vezes maior do que a produção de celulase. Profundidades de incubação não influenciaram a produção enzimática de celulase ou estilanase. Um pico de produção enzimática de Cyperus giganteus durante os primeiros 5 dias de experimento pode ser observada. Através dessa tabela, podemos observar a produção enzimática. Salvinia sp teve os valores mais baixos de produção enzimática. A produção máxima de celulase foi de 0,01, tanto na superfície quanto na água sedimento interno, com a produção de coeficiente de 0,02 na superfície e 0,01 na água sedimento interno, resultando em tempos de duplicação de 35 e 69 dias, respectivamente. A produção máxima de estilanase foi de 0,05 sobre a superfície e 0,07 na água sedimento interno. Detritos de Eschornia azurea apresentaram uma produção máxima de celulase de 0,03 na superfície e 0,02 na água sedimento interno.
A produção máxima de xilanase foi de 0,12 tanto na superfície quanto na água sedimento interno. Cíprios giganteos apresentaram os maiores valores de produção de celulases e xilanase. Os valores máximos de produção de celulase foram de 0,003 tanto na superfície quanto na água sedimento interno. O coeficiente de produção de celulase foi 14 vezes maior na superfície, com um tempo de duplicação de 5 dias do que na água sedimento interface, com tempo de duplicação de 69 dias. A produção máxima de xilanase foi de 0,12 na superfície e 0,14 na água sedimento interno. Não houve diferença entre a superfície e a água sedimento interface para os valores de Kp durante um tempo de duplicação de 5 dias. Já nessa tabela, podemos observar os teores de celulase e hemicelulose. Os menores teores iniciais de celulose foram observados em Salvin sp, 32%, e em Cíprios giganteos tivemos os maiores teores, 57%. Não foi possível detectar decaimento no teor de celulose de Salvin sp. Eschúria azurea teve uma perda de cerca de 10% e Cíprios giganteos uma perda de cerca de 20%. O teor de hemicelulose foi similar entre as três espécies, aproximadamente 30%, e uma perda deste conteúdo não foi observada. Bom, vamos agora para a discussão dos resultados. Em geral, não houve variações físico-químicas entre os locais de incubações. As variações observadas entre a superfície e a água sedimento interface foram o oxigênio dissolvido com atividade elétrica. O oxigênio dissolvido na água sedimento interface foi menor do que 1 mg por litro na maior parte do ano, devido a processos anaeróbicos. Já a condutividade elétrica foi cerca de 7 vezes superior na água sedimento interface do que sobre a superfície, devido a liberações de íons. De acordo com Cunha Santini e Bianchini, em 2008, a lixiviação é um processo físico que ocorre durante os primeiros 7 dias após a senescência macróbica. Durante esse período, detritos de Salvin sp tiveram menores coeficientes de decadência do que Eschúria azurea e Cíprios giganteos devido à composição química das plantas. Eschornia azurea e Cíprios giganteos teve um decaimento de POML mais rápido na superfície do que na água sedimento interface, devido à temperatura mais baixa nas amostras de água sedimento interface. De acordo com estes gráficos, podemos observar que, paralelo à lixiviação, um pico de atividade enzimática foi observado nos primeiros dias de decomposição de Eschornia azurea e Cíprios giganteos. Isso pode estar relacionado com a liberação de nutrientes durante o processo de lixiviação. Muitos autores sugeriram que os elementos mais nutrientes em plantas aquáticas são rapidamente lixiviados no período inicial de decomposição, tais como compostos lábeis como açúcares, aminoácidos, ácidos alifáticos e nutrientes. Houve uma relação direta entre a perda de massa e a atividade enzimática. De acordo com a tabela, podemos observar maior perda de massa de detritos e maiores valores de Kr nas amostras, mostrando grande atividade de degradação enzimática em Eschornia azurea e Cíprios giganteos. Tudo isso devido ao maior POMR. Também podemos observar na tabela que Salvin sp foi a espécie mais recalcitrante com perda de massa 2 vezes maiores na superfície, devido à disposição de fibras. Existe uma inter-relação entre a celulose e hemicelulose. Fibras de celulose são incorporadas numa matriz de hemicelulose, preenchendo os vazios em torno de fibríolas e fornecendo acoplamento à lignina. Essa disposição facilita a degradação de micro-organismos. Assim, de acordo com a tabela, há uma atividade mais elevada em detritos de xilanase de Salvin sp, Eschornia azurea e Cíprios giganteos, devido ao fácil acesso de micro-organismos neste componente em relação à celulose. Além disso, o hemicelulose deve ser degradado pelo menos parcialmente antes da celulose. Não foi possível observar decaimento nos teores de hemicelulose mesmo com atividade de xilanase grande, e isso acabou contradizendo o decaimento de massa de detritos e atividade enzimática. Os micro-organismos envolvidos na degradação da celulose produzem várias enzimas que degradam materiais de plantas, conhecido como sistemas de enzimas.
e esta podem coproduzir enzimas ativas especificamente sobre hemicelulose. Por conseguinte, o maior conteúdo de decremento em hemicelulose era esperado. A atividade da enzima geral baixa, observada durante a experiência, pode estar relacionada não só com a qualidade de detritos, mas com as características do sistema, tais como os baixos níveis de nutrientes. Pois a atividade enzimática baixa gera baixa qualidade dos detritos e, assim, baixos níveis de nutrientes. Em permanentes sistemas aquáticos tropicais, onde a temperatura e a umidade não são restritivas, disponibilidade de nutriente mais atividade de decomposição determinam as taxas de decomposição em conjunto com as propriedades químicas do material em decomposição. O ligeiro aumento na atividade enzimática durante a estação seca pode estar relacionado à senescência da macrófita e liberação de nutrientes por lixiviações do detrito, mas isso não influenciou os resultados da análise estatística. Bom, agora a conclusão. Concluímos que a degradação enzimática de macrófitas aquáticas na lagoa óleo ocorre durante todas as estações e inicia junto com as lixiviações. Concluímos também que depois de senescência, as macrófitas aquáticas podem ser dispostas no volume de detritos flutuantes, superfície ou na água sedimento interno. Concluímos também que devido à homogeneidade ambiental nesta lagoa, pode-se inferir que a composição química dos detritos influencia sobre a taxa de decomposição, perda de massa e de produção enzimática de plantas aquáticas, nesses dois sistemas. Concluímos também que a produção de tilanase foi maior devido ao fácil acesso a este composto por micro-organismos celulolíticos. I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you, D-Getter. Let's get 'em. I own the night and I don't need no help. Gotta be the feeling that Scarface fell. Starting going wild, can't handle this pair. Fight for the club, arrogant like yeah.